Atenção, estamos aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo. Graças a Deus por tudo quanto Deus fez por nós. Eu quero já dizer para você que vai curtir esse vídeo, que você tenha um ano novo cheio de paz, de alegria e de prosperidade, amém? Que você seja feliz. E quero dizer para você também que você vai curtir esse vídeo, você compartilha, tá? Deixa seu like, compartilha, não esquece não. Inscreve no nosso canal, ajuda nós, tá bom? Nós vamos falar sobre o ódio, nós vamos falar sobre o ódio, sobre a fúria, tá entendendo? É isso que nós vamos falar, mas nós vamos para a Bíblia. Nós vamos ver dentro da Bíblia, nós vamos ler uma passagem aqui, que é a passagem de Amã, quando ele enfureceu contra os judeus no ministério do rei Assuero, né? O rei Assuero exaltou ele no seu reinado, e pôs sobre todos, ele era o segundo homem daquele reinado. E ele se revoltou contra os judeus. E aí ela vai ler aqui para nós, e você preste atenção. A nossa companheira vai ler aqui. Ester 3, versículo do 1 ao 6. Amã é exaltado e cria ódio a Mardoqueu. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata Agagita, e o exaltou e pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mardoqueu: por que transpassas o mandamento do rei? Sucedeu, pois, que, dizendo-lhe eles isto de dia em dia, e não lhes dando ele ouvido, o fizeram saber a Amã, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque ele lhe tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu se não inclinava nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Porém, em seus olhos teve em pouco o pôr as mãos só em Mardoqueu, porque lhe havia declarado o povo de Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir a todos os judeus que havia em todo o reino de Assuero, ao povo de Mardoqueu. Amém? Digo aí como que é a perseguição, a fúria de Amã se acendeu contra Mardoqueu. E ele dispôs a destruir todos os judeus. Veja bem, eu vou dar um adiantamento, depois nós devemos voltar nessa passagem, eu vou dar um adiantamento, porque Amã não sabia quem era Mardoqueu. Mardoqueu se declarou nesse versículo, no versículo 5 aí ele declarou que ele era judeu. E como que Amã sabia, como que Amã sabia que Jesus Cristo vinha dos judeus? Não sabia, ele não sabia. Mas os demônios que estavam na vida dele, o demônio de fúria, o demônio de ira, o demônio de perseguição, o ódio que ele tinha, não era dele, está entendendo? Não era dele, o ódio era maligno, o ódio é maligno, e muitas vezes o povo não entende isso, que o ódio é maligno, que a fúria é maligna, né? E Naamã se encheu de, Naamã é o da Síria, né? Amã se encheu de fúria contra Mardoqueu, e se dispôs diante do rei, porque ele era o segundo naquele mandato, ele dispôs diante do rei, em destruir todos os judeus, porque ele não sabia que Jesus vinha dos judeus, mas o demônio que estava nele sabia. O demônio que estava na vida dele sabia que daquele povo ia nascer o Cristo, ia nascer o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores,
que ia reinar para todo o século. Os demônios sabiam. Por isso se levantou Amã para destruir todos os judeus. Só que não deu certo, porque havia ali naquele reinado uma mulher chamada Esther, que era uma mulher de Deus. Ela levantou um jejum de 3 dias com todos os judeus. E Naamã, irmãos, é bom pensar que Amã já tinha feito a forca para enforcar Mardoqueu. Só que no jejum da rainha Esther, a coisa virou. E em vez dele ser enforcado, dele enforcar Mardoqueu, foi ele e a família dele, os filhos dele, que foi enforcado na mesma forca. Está entendendo como é que é? E você pode ler mais, se você for ler, lê esse capítulo todo, lê o capítulo 7 e o 9. Você vai ver a revolta dos judeus, matou 75 mil daquela nação. Você vai ver. Porque Deus era com eles. Né? Deus era com os judeus, Deus é com os judeus. Está entendendo? E do lado que Deus está, não se perde. Está entendendo? Então eu quero falar para você também sobre o Brasil. Né? Que esse demônio de fúria, de ódio, é uma legião maligna. E o povo não está entendendo. Está disputando com o homem, pensando que é com o homem, mas não é. É o demônio, é a legião maligna que está na vida desse povo. Está entendendo? Esse povo de ódio que eu estou falando. Porque não é todos, né? Mas esse povo que tem ódio, que é furioso, perseguidor, acusador, é o demônio. É esse mesmo demônio que estava lá naquele tempo. É o mesmo. Só que agora é uma legião. Eu quero deixar bem entendido para você que um demônio só, ele não usa 2 pessoas em um só momento. Não tem como. Para usar um grupo de pessoas, ele tem que ser um grupo de demônio. Você fica entendendo? Porque essa área foi o entendimento que Deus me deu. Muito grande o entendimento que Deus me deu sobre os espíritos malignos e o Espírito de Deus também. Amém? Então eu quero que você entenda. Porque veja bem, esse demônio de ira, de fúria, de ódio, o que ele quer? Você acha que esse demônio no Brasil está fazendo política? Não, ele não quer, não é isso. Ele não quer, não é isso. Ele quer afundar o Brasil, é destruir o Brasil. É isso que quer. Então o título dessa mensagem vai ser Brasil, acorda, abre o olho aí, né? Então eu quero dizer para você, essa é a fúria do inimigo para destruir o Brasil, para acabar, para afundar o Brasil. Veja bem, ele tentou por 4 anos, não conseguiu. Ele tentou no dia 8 de janeiro, não conseguiu destruir, porque ele é um espírito de ódio e de destruição. Ele tentou, mas ele não conseguiu. E ele tentou agora novamente. Como foi que ele tentou agora? Veja bem, vou deixar bem claro para você. Porque esse demônio, ele não quer fazer política, ele quer destruir. Né? Ele quer impedir nos cabeças do Brasil. Ele usa até, irmãos, os próprios crentes, o próprio pastor, contra a palavra de Deus. Ele usa os pastores contra a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 13, que toda essa instituição, governador, presidente, ministro, são instituídos por Deus. Romanos capítulo 13 disse isso. São instituídos por Deus, ou por ele permitido, disse a palavra de Deus. E você vê até mesmo o próprio crente, pastores, se levantando contra os ministros, se levantando contra o presidente, os governantes, que o Senhor colocou. Isso é uma chatura. Isso é uma coisa sem explicação. Como que você vai explicar para mim se isso não é demônio? Se o camarada leu Bíblia e agora se levanta contra a palavra de Deus? Para, irmão, para. Isso não existe. Eu vou dar uma dica para você, vou deixar bem claro. Veja bem, o ministro Flávio Dino, quando entrou no Ministério da Justiça, a perseguição entrou junto com ele. Porque o ministro Flávio Dino, irmãos, é um homem íntegro, que o Brasil sabe, resumindo, o mundo sabe. Ele é um homem íntegro. Ele é um homem de fé, e ele é um homem de obras também.
E quem tem a fé e quem tem a obra em Cristo, em Deus, não é destruído. Pode baixar aí, porque não é destruído. Não adianta tentar. Tendo fé e tendo obra, acabou. Esse é o homem verdadeiro. E quem pratica a justiça é justo. Aprenda isso, né? Então veja bem, eles tentaram lá no começo, quando ele entrou no Ministério da Justiça, para destruir ele, para acabar com o ministério dele, tentaram de todas as maneiras, acusaram de todas as maneiras. Isto é, a legião maligna que eu estou falando. Porque se é uma legião maligna, tem que usar uma legião humana. Está entendendo? Dá para entender? Então, está bem explicado. Eles tentaram fechar ele lá atrás para ele não prosperar. Agora eu te faço uma pergunta. Esse povo sabia que Fravudino ia parar aonde parou? Aonde está agora? Não sabia. Não sabia, não, senhor. Não sabia. Mas o demônio que é o demônio de ódio, de destruição, que está na vida deles, sabia. O demônio sabia. Esse homem vai parar lá. E aí pronto, aí acabou. Mas só que tem uma coisa. São homens permitidos por Deus. É o que a palavra diz, irmãos. Não vamos sair fora da palavra, não. Ou é homem permitido por Deus, enviado por Deus, ou por ele permitido. Lê Romanos capítulo 13, o primeiro versículo, lê lá, que você vai entender. Ou é homem enviado de Deus, ou por ele permitido. Aí não tem jeito, porque se não fosse a mão do Senhor Jesus, a mão do nosso Deus, a mão do nosso Jesus, o nosso Brasil tinha afundado. O nosso Brasil tinha afundado. E quero mostrar outra coisa mais importante, que tentaram destruir. Por 4 anos não conseguiu. Tentaram no dia 8 de janeiro e não conseguiu. E tentaram agora de novo e não conseguiu. Aí impediu os ministros e ainda não conseguiu. Veja bem, esse demônio, você viu lá, aonde nós lemos, que ele fez, lá você vai ver que Amã tinha feito uma forca para enforcar os judeus. Para enforcar Mardoqueu, foi a forca que ele foi enforcado nela. Depois você lê o livro todo, porque é só 10 capítulos, é muito pequeno, você entender bem e tirar muitas pregações daquilo ali, muitas, tá certo? Então, lá eles tentaram, mas quem foi enforcado na forca que Amã fez foi ele mesmo e os filhos deles, certo? Tá entendendo como é que é? Então, o que acontece? Aqui também já falaram em forca no nosso país. Já falaram em forca aqui, de enforcar alguém. Lá no Ministério da Esplanada, lá em Brasília. Falaram agora há pouco tempo. Se é mentira, é que alguém programou isso aí, falou isso aí. E não é mentira. Eu creio que não é mentira, é verdade. Porque é o mesmo demônio que estava lá, é o mesmo que está no Brasil, que está atacando o Brasil, querendo destruir o Brasil. Mas eu quero dizer, perderam tudo. E agora você vai ver o que é o demônio, o que é uma legião maligna, você vai entender. Tentou destruir, e não conseguiu. Agora vão ser destruídos. Aí agora que é. Porque a justiça de Deus vai chegar sobre eles e eles vão ser destruídos. Meu irmão, vai ser igual uma cana que passa na engenhoca. A cana, quando passa na engenhoca, ela perde o nome, ela perde o nome e perde a essência, ela perde o sabor, ela perde tudo. Ela entra na engenhoca como uma cana, mas ali ela perdeu tudo. Está entendendo? Vai ser por aí assim que a coisa vai. Porque eu quero que o Brasil entenda. Porque o demônio não está no céu. O demônio está na terra. E ele não está de braço encruzado. E muitas vezes, esses levantes que vocês veem, não é só em Brasília, não. Não. Nessa cidade do interior tem deles. Ele é uma legião muito grande. Não é forte. Não é poderosa. Porque poderoso é Jesus Cristo. Mas está na cidade, está no interior, na cidade do interior,
lá na Saroba, lá no mar, todo lugar tem esse povo, irado, zangado, que tem ódio das pessoas, todo lugar tem. E você vê, quando aperta eles um pouquinho, eles xingam, sai tudo, se apertar muito eles afinam, se faz de coitadinho, porque esse demônio ele é astuto, é uma legião que está querendo ocupar o Brasil, mas infelizmente perderam tudo, e agora vai ser igual eu falei, a cana quando entra da engenhoca, ela é uma cana, quando ela sai do outro lado não é cana mais, né? Ela perdeu o nome e perdeu o sabor, perdeu tudo. Vai ser mais ou menos por aí assim. Eu quero já te agradecer, você que compartilha esse vídeo, e você fica na alerta, porque o Brasil é vencedor, porque a justiça, toda a justiça que o homem pratica é de Deus, não adianta você temar, não adianta você querer revoltar, porque todo aquele que pratica a justiça é justo, e quem pratica a justiça é de Deus, amém? Que Deus abençoe, compartilhe esse vídeo, e que Deus te abençoe grandemente, amém.